Olá, professores, tudo bem? Hoje vamos falar de alfabetização científica, ensino por investigação e argumentação. É um texto que ele está nas referências bibliográficas para o concurso da rede estadual, da Lúcia Helena Saceron, e o texto é realmente alfabetização científica, ensino por investigação e argumentação, relações entre ciências da natureza e escola. É um texto da revista Ensaio de 2015, revista Ensaio que é de Belo Horizonte. Então, o que se vai entender por essa alfabetização científica? A alfabetização em letras, né? É a alfabetização de ensinar a ler e escrever. Quando a gente fala de letramento, de alfabetização em outras áreas que não a língua portuguesa, nós estamos falando de ensinar as primeiras noções. Então, a alfabetização científica é ensinar os primeiros conceitos de ciência. E por que se fala de investigação? Porque o ensino de ciências ele se pauta na pesquisa, na descoberta, na experiência, assim como a área de ciências da natureza, a química, a física, a biologia, é pautada na pesquisa que sistematizada, aí se constrói um corpo teórico e que nós ministramos aí nas nossas salas de aula do primeiro ciclo, Fundamental 2 e Médio. Quais os objetivos desse livro? Discutir e buscar as relações entre as ideias que circundam a alfabetização científica. Então, essas primeiras letras de ciências, ou seja, esses primeiros conceitos de ciência, eles têm uma fundamentação, né? Então, é necessário ver a relação entre eles, essa proposta de ensinar por investigação, que é a pesquisa, e a argumentação, ou seja, eu pesquisei, eu constatei e como que eu, na condição de criança, vou explicar para os meus colegas, como eu, professora, vou conduzir a minha criança na explicação para os seus colegas. Um outro objetivo é trazer à tona as discussões acerca da escola como um espaço em que culturas são apresentadas, né? Culturas são apresentadas, são produzidas e são negociadas. E a cultura da investigação científica é algo que é necessário cultivar no ambiente escolar, para que aquele ensino de ciência se torne significativo e interessante para o aluno, aqui em fase de alfabetização. É necessário identificar elementos que configuram a cultura escolar e a cultura científica, ou seja, trazer a tradição da pesquisa para o interior da escola, ser uma rotina na escola. Também isso tem como objetivo discutir a escola como espaço dessas culturas e a influência da cultura escolar para o desenvolvimento de práticas didáticas. Então, se eu estabeleço essa questão do ensino de ciências por investigação, pautado na pesquisa, na descoberta, no experimento, eu preciso, a partir dali, criar uma didática para que aquela prática se torne corrente, para que o professor tenha segurança em trabalhar com essa prática investigativa, para conduzir essa criança ali nos seus primeiros anos de ensino fundamental à efetivação desse ensino de ciências. E a partir dali, nós vamos discutir aspectos vinculados à cultura científica. Que cultura científica eu estou trazendo para a escola? Ou seja, que noção de ciência eu estou formando no meu aluno, o futuro cientista de daqui a alguns dias, ou o futuro cidadão, né? Ou seja, já é um cidadão, né? Com 6, 7, 8 anos, já tem seus direitos, seus deveres aí na sociedade, mas que conceito de ciências essa pessoa ali que está na condição de meu aluno vai ter? Então, essa alfabetização científica, ela tem se configurado no objetivo principal do ensino de ciências, na perspectiva do contato do estudante com os saberes provenientes dos estudos,
da área, ou seja, da área de ciências, e as relações e os condicionantes que afetam a construção do conhecimento científico, né? Tudo isso visto numa larga visão histórica e cultural. Histórica no sentido de entender o processo do ensino de ciências, antes de memorização, de pouca prática, de mais pautada ali, vamos pensar nessa leitura, mas não essa leitura positiva do estudo, mas a leitura sem a prática. E a tradição desse estudo de decoreba nas ciências, né? Eu lembro direitinho de estudar o questionário de ciências e de ter uma pergunta que falava onde se articula o som se articula na boca, como que é composto o sistema digestivo, mas sem práticas, sem pesquisa. E como que seria, né, na visão da Ciceron, Lucilena Ciceron, que é a autora, esse ensino por investigação e argumentação? Então, ela vai dizer para nós que cumpre uma função dupla em nossas pesquisas, quando nós, enquanto professores, vamos pesquisar e propor isso ao aluno. Ao mesmo tempo em que representam modalidades de interação trabalhadas para o desenvolvimento da alfabetização científica em sala de aula, a investigação, ou seja, a pesquisa e a argumentação, que é você conseguir expressar, explicar, argumentar aquilo que você descobriu. Então, elas vão se constituir em formas de estudo dos dados provenientes das pesquisas. Então, o que vai ser o estudo em ciências? Vai ser decorar o livro? Não. É a pesquisa, né, proposta pelo professor, direcionada, demonstrada pela experiência. E essa pesquisa ela vai levar a dados, vai levar a constatações. E essas constatações, esses dados, vão servir como formas de estudo, né, para as avaliações, para os trabalhos que forem feitos como prática avaliativa, ou seja, vão direcionar o conhecimento do aluno, porque ele vai ter um texto, ele vai ter um livro, vai ter uma apostila, mas o relevante será aquilo que ele descobriu com as pesquisas, que vão ser a constatação daquilo que ele estudou nos materiais didáticos que ele tem. E esse ensino de ciências da natureza, ele precisa considerar as perspectivas culturais tanto da escola como das ciências. Queira Deus, né, e os educadores, que elas estreitem seus laços. E ele vai considerar essas perspectivas movendo ações que respeitem e conciliam normas e práticas de ambas as culturas, quais cultura escolar, cultura científica. Mas que, ao mesmo tempo, vai se perceber a importância que o ensino de ciências ou de qualquer outra disciplina escolar precisa para ser trabalhado na sua perspectiva investigativa, de colocar o sujeito, né, o aluno, como sujeito do processo de aprendizagem, como centro desse processo, como alguém que pesquisa, que atua, que levanta hipóteses para a construção do conhecimento científico. Qual seria o foco da formação dos estudantes? Isso. Como assim? Seria a formação dos estudantes que saibam usar conhecimentos aprendidos tão somente, como é que fala? Que eles têm que usar essas práticas fora também do ambiente escolar, não pode ser somente nas práticas circunscritas à escola. E é necessário o estabelecimento de uma cultura híbrida, ou seja, o que é híbrida? Quando vamos pensar que é um misto. Né? Hoje, quando nós falamos em híbrido, aqui, envolve a cultura escolar, permitindo a argumentação em sua forma e estrutura correspondente ao trabalho científico, né? E isso precisa fazer-se presente e explícito no desenvolvimento dos estudantes para atuação e pertencimento à sociedade em que vivem. Ou seja, o ensino de ciências, a aprendizagem em ciências tem que ter relevância para a sociedade, ou seja, reconhecendo os problemas desse ensino, desse ensino de ciências e da própria aquisição do conhecimento científico, mas também como forma de enfrentá-los. Não é? Quando eu sei, por exemplo, o processo de funcionamento de uma bateria de celular, vou dar um exemplo que eu uso aqui em casa. Eu digo para os meus filhos,
Não deixem nunca acabar a bateria do celular ou do computador, do notebook. Por quê? Se houver uma queda de energia, até que a energia se restabeleça, né? Geralmente não demora muito, eles são a nossa fonte de luz. Ou seja, estou aplicando conhecimento científico de questões de energia, bateria e tal, para colocar uma outra questão energética, que também é do ensino de ciências, que é uma possível queda de energia elétrica. Né? Então, em resumo, seria essa questão, o debate trazido pela Lucilena Saceron sobre o conceito de alfabetização científica, ou seja, dar as primeiras letras em ciências. E essas primeiras letras são dadas por meio da prática, por meio da investigação, da pesquisa científica, que envolve a descoberta do aluno acerca desse conhecimento científico.